Amigos, bem-vindo à nossa terceira aula do estudo do nosso Catecismo da Igreja Católica. E hoje nós falaremos sobre um tema muito importante, que é o tripé sobre o qual a Igreja Católica está estabelecida. São os três fundamentos que dão base à nossa Igreja Católica. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre isso, daqui a pouquinho eu já vou explicar para você o que é, mas nós vamos iniciar o nosso encontro de hoje, como sempre, rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós queremos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que Ele possa conduzir o nosso encontro de hoje, que o Espírito Santo possa nos conduzir, nos guiar, para que nós possamos compreender aquilo que Deus quer nos ensinar por meio da sua Santa Igreja, que o Espírito Santo nos conduza e abra o nosso coração por intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, como eu falei para vocês, então hoje nós falaremos sobre o tripé que sustenta a Igreja Católica. No encontro passado nós falamos a respeito da revelação divina. Nossa primeira aula foi a respeito desta procura do homem por Deus. Deus colocou no coração do homem um desejo de conhecê-lo, para que o homem pudesse buscar a Deus, pudesse conhecer a Deus, se sentir amado por Ele e a esse amor se entregar. Mas, como nós vimos, o homem ele tem certa dificuldade de encontrar plenamente esse Deus. Então o próprio Deus começou a se revelar ao homem desde o tempo de Adão e Eva, passando por Noé, Moisés, Abraão, os profetas, até chegar na plena revelação em Jesus Cristo, nosso Senhor, ou seja, Deus que se fez homem como nós, para Ele mesmo vir comunicar a sua palavra, Ele mesmo vir nos mostrar o caminho e, mais do que isso, nos salvar do pecado e da morte. Bom, depois que Jesus, ele então ensinou tudo o que tinha para ensinar, ele passou pela sua paixão, morte e ressurreição, e depois, reunido com os apóstolos, ele entregou a eles a missão de levar essa boa nova até os confins da terra. Ide por todo o mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. Se lembram dessa passagem? Então Jesus deu a eles essa missão de guardar esta fé e apresentar esta fé ao mundo inteiro. E foi o que eles fizeram. Depois os apóstolos saíram a pregar o evangelho, fundando comunidades, ordenando novos bispos, porque a gente sabe muito bem que os apóstolos eles foram os primeiros bispos da igreja. Eles receberam de Jesus esta missão diretamente de levar o evangelho a toda criatura, de cuidar da igreja, de guardar a fé. E então eles saíram e foram fundando comunidades por toda parte e instituindo novos bispos, novos guardiões da fé. O que acontecia? Eles iam até uma comunidade, lá eles fundavam uma nova igreja, uma nova comunidade, e então eles impunham as mãos sobre um homem escolhido e transmitiam a autoridade que haviam recebido do próprio Cristo e diziam para aquela pessoa para que ela guardasse aquela fé e transmitisse a outros homens de confiança, homens que fossem fiéis, para que a Boa Nova pudesse ir se perpetuando e se espalhando por toda parte. Esses homens recebiam não apenas a autoridade de guardar e transmitir a fé, mas também de celebrar a Eucaristia, de perdoar os pecados. Essa sucessão que nós chamamos de sucessão apostólica, ela não teve fim, ela não cessou até hoje. Então, por exemplo, os bispos que nós temos atualmente são os sucessores diretos dos apóstolos. Se nós pegarmos um bispo da Igreja Católica hoje e formos voltando no tempo, nós chegaremos até um dos apóstolos. Isso é maravilhoso. O mesmo se dá com o Papa, né? O primeiro Papa foi São Pedro. Depois de Pedro, ele foi
ele foi transmitindo esse poder a outro e a outro sucessivamente, ia morrendo aquele Papa, escolhia-se outro, e nós temos o Papa até hoje numa sucessão apostólica que não teve fim. Então nós falaremos agora sobre os 3 pilares sobre os quais a Igreja Católica está estabelecida. O primeiro pilar é a sagrada tradição da Igreja. Sagrada tradição. O que é a sagrada tradição? Veja bem, os apóstolos, eles saíram a pregar o Evangelho por toda parte, né? Algumas das coisas que foram pregadas, ensinadas pelos apóstolos, muitas dessas coisas foram escritas, mas a maioria dessas coisas não foram escritas. Primeiro, escrever era uma arte rara, difícil, muito cara, poucas pessoas sabiam fazer. Ou seja, quando alguém ia escrever alguma coisa, tinha que ser aquilo que era essencial, fundamental. Então, por exemplo, o que está nos evangelhos são o básico do básico do básico do básico que nós devemos saber para que nós possamos nos salvar. Mas nem tudo o que Jesus fez e ensinou está escrito, certo? Nem tudo. Muito pelo contrário, se nós pegarmos o último capítulo do Evangelho de São João, capítulo 21, os últimos versículos vão nos mostrar o seguinte. São João vai dizer que Jesus fez ainda muitos outros milagres, muitas outras coisas que não estão escritas neste livro, mas as que foram escritas são apenas para que vocês acreditem. E ele ainda complementa dizendo: penso eu, diz São João, que se cada uma das obras e dos ensinamentos de Jesus fossem escritos uma por uma, um por um, o mundo inteiro não poderia conter a quantidade de livros que seriam escritos. Ou seja, meus irmãos, Jesus, ele fez muito mais do que aquilo que está escrito nos evangelhos. Os apóstolos fizeram e ensinaram muitas outras coisas que não estão escritas no livro dos Atos ou nas cartas de Paulo. Não, eles ensinaram muitas outras coisas. E como é que nós temos acesso a isso? Exatamente por meio da sagrada tradição, que apenas a Igreja Católica possui. Apenas a Igreja Católica entende que há um ensinamento que foi oralmente transmitido. A Igreja acredita que a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, esta palavra foi transmitida de 2 formas, oralmente e por escrito. A Sagrada Tradição diz respeito àquele ensinamento que foi transmitido oralmente, por meio da pregação. O próprio São Paulo vai escrever para que aquele seu discípulo ensine e transmita o que ele escutou da boca de Paulo, seja por meio de carta ou oralmente, por meio de uma pregação. Então, meus irmãos, a gente não pode se enganar e pensar que tudo que a gente tem que acreditar está na Bíblia. Apenas. Não. Porque a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura é o segundo pilar sobre o qual a igreja está alicerçada. Mas antes nós temos a Sagrada Tradição. Aliás, se não fosse pela Sagrada Tradição, por todo esse ensinamento que foi transmitido de geração em geração, nós não teríamos a Sagrada Escritura, nós não teríamos o Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele é o fruto, ele é o resultado da tradição, daquela pregação oral, certo? E inclusive a Sagrada Escritura tem apenas o básico do básico. E a Igreja Católica ela possui essa herança maravilhosa que é o ensinamento transmitido oralmente e que os protestantes não têm. Eles só acreditam na Bíblia, certo? Então imagina, os primeiros discípulos durante 40, 50 anos, eles viveram apenas com ensinamento oral. Não tinha o livro escrito ainda. Então eles não poderiam se salvar porque não tinha Bíblia, porque não tinha o ensinamento escrito. Estão entendendo? Eles viviam como o Evangelho? Eles viviam o Evangelho daquilo que eles escutavam da pregação dos apóstolos, que vai muito além do que está escrito. Certo? Então, até hoje a igreja guarda isso que ela chama de depósito da fé, ela guarda esta tradição, aquilo que os santos padres da igreja, os primeiros santos, os primeiros papas, aqueles homens do deserto, aquele ensinamento de Santo Agostinho, todo aquele ensinamento profundo que a igreja colheu desses grandes santos do início da igreja, nós temos até hoje toda a reflexão teológica que foi desenvolvida ao longo da história. Tudo isso faz parte, é o patrimônio da fé, é o patrimônio que nós herdamos dessa Santa Igreja Católica. Esse, portanto, é o primeiro pilar,
a sagrada tradição. O segundo pilar, ele vem acompanhado, né, deste primeiro, que é a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é o que ficou escrito. Então é a palavra de Deus transmitida por escrito, certo? Então, por exemplo, quando Martinho Lutero, né, ele surge e começa a defender que somente a Escritura vale, ele está descartando toda a tradição da igreja, ou seja, ele está dizendo que a tradição não tem valor nenhum, sendo que, se não fosse pela tradição, nós não teríamos a Sagrada Escritura. Então isso é um absurdo que Martinho Lutero falou e pregou, e até hoje os protestantes dizem, se não está na Bíblia, não vale. Tem que estar na Bíblia. Para um protestante, se não tiver na Bíblia, não tem validade. Mas isso é um absurdo, porque a palavra de Deus não foi transmitida apenas por escrito, ela foi transmitida também oralmente. A sagrada tradição e muitas outras coisas foram transmitidas. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu perguntar para você qual é o quarto mistério glorioso, quarto mistério do terço, do rosário. O quarto mistério glorioso é a assunção de Nossa Senhora ao céu de corpo e alma, não é? Nossa Senhora que foi elevada ao céu. Eu pergunto para você, católico, onde é que está na Bíblia isso? Em lugar nenhum. Por quê? Porque isso não foi escrito, mas nós recebemos isso da sagrada tradição. Isso foi transmitido, primeiro foi presenciado isso, e depois isso foi transmitido oralmente. Até que um dia alguém colocou por escrito, mas não entrou na Bíblia, mas isso faz parte de um outro segmento que é a tradição da igreja, certo? Então muitas vezes nós professamos coisas que não estão na Bíblia, mas que estão na tradição, porque elas têm o mesmo peso. Isso é importante dizer. A igreja nos ensina que sagrada tradição e sagrada escritura têm o mesmo valor, o mesmo peso. Por quê? Porque tudo é palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Cristo, é o Verbo. O Verbo é Cristo, que se fez homem. E ele ensinou oralmente, inclusive. Ele mesmo não escreveu nada. Mas o seu ensinamento foi transmitido por duas modalidades, oral e escrito. Então nós temos o segundo pilar, que é a Sagrada Escritura. É a palavra de Deus escrita. E que nós acreditamos, e que nós seguimos, nós proclamamos, nós lemos, nós professamos, a igreja se alimenta desta palavra escrita também. Portanto, esse é o segundo pilar sobre o qual a Igreja Católica está estabelecida. E agora, vamos falar um pouquinho do terceiro pilar sobre o qual a Igreja está fundamentada. O terceiro pilar é aquilo que nós chamamos de Sagrado Magistério da Igreja. Bom, como eu comecei falando para vocês, depois que Jesus transmitiu tudo o que ele tinha para transmitir para os apóstolos, ele falou, agora vocês vão pelo mundo e ensinem todas as criaturas a respeito do Evangelho. Levem até os confins da terra esse ensinamento. E foi o que eles fizeram. E eles foram, então, por exemplo, vamos pegar São João. Ele ia lá, fundava uma comunidade e ele tinha que ir embora para continuar pregando. Então ele escolhia alguém do meio do povo, um homem fiel, santo, impunha as mãos e transmitia a autoridade apostólica para aquele homem. Aquele homem então recebia autoridade para, primeiro, a missão de guardar a fé, de transmiti-la e a autoridade para celebrar a Eucaristia, a autoridade para perdoar pecados. Era um novo bispo, certo? Foi assim que a nossa igreja foi sendo constituída e foi se espalhando. E essa sucessão apostólica gerou inúmeros bispos e também a sucessão dos papas. Bom, o que é o magistério? O magistério tem tudo a ver com isso que nós estamos falando, porque há o magistério da igreja, que é basicamente os bispos com o papa, né? É a autoridade da igreja para interpretar e para nos transmitir o ensinamento oficial, para interpretar a Sagrada Escritura oficialmente e nos dar um ensinamento sólido, confiável. É a igreja quem tem a autoridade para interpretar e compreender as Escrituras. E por que isso é importante? Por que Jesus deixou esse magistério ali na pessoa dos 12 apóstolos? Por quê? Porque vocês imaginem se cada um, e aqui também um erro do protestantismo, se cada um pudesse interpretar a Bíblia do jeito que quisesse. Por que é, meus irmãos, que hoje nós temos tantas igrejas protestantes espalhadas? Por que é que nós temos milhares de igrejas, cada uma com um ensinamento diferente, com uma doutrina diferente?
exatamente porque eles não têm um magistério oficial. Por isso que a Igreja Católica ela é una, porque é a mesma fé no mundo inteiro. A Igreja Católica professa a mesma fé no mundo inteiro, porque nós temos um magistério que nos dá o ensinamento oficial. Então, no protestantismo acontece assim: eu fundo a minha igreja e tenho uma interpretação para um versículo bíblico. O meu amigo que fundou a igreja junto comigo, ele não concorda com aquela interpretação, então ele diz assim: olha, eu não concordo, então eu vou fundar lá a minha igreja e naquela minha igreja eu posso então colocar o ensinamento que eu quero. E aí ele funda a igreja dele. E por isso que hoje nós temos tantas igrejas evangélicas quanto cabeças, né? Porque cada um pensa de uma forma e aí vai fundando a sua própria igreja com a sua própria doutrina. Agora a Igreja Católica não. A Igreja Católica tem o seu magistério que lhe assegura um ensinamento oficial fiel. Todos os católicos acreditam na mesma coisa e por isso é que nós temos o catecismo. É aqui está a prova desse magistério maravilhoso. Nós cremos nas mesmas coisas. Jesus deu a Pedro o poder das chaves. Tudo que você ligar na terra, eu vou ligar no céu. Tudo que você desligar na terra, eu vou desligar no céu. Ou seja, Pedro tem a autoridade e Jesus não iria errar, hein? Jesus não tem como errar. Lembra o que ele falou? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, se Pedro ligou, nós podemos confiar, porque ele recebeu esta graça daquilo que a igreja chamou de infalibilidade, ou seja, quando o Papa professa, quando ele declara um dogma, depois de muito, obviamente depois de muita reflexão, às vezes durante séculos de reflexão, ele proclama então um dogma, nós podemos ter a certeza de que aquele ensinamento é confiável, porque ele está sendo conduzido pela graça de Deus e ele tem uma graça especial, que é da infalibilidade, de o poder das chaves, de ligar e desligar aqui na terra e lá no céu. Portanto, nós católicos temos um sagrado magistério que nos assegura uma fé una, uma fé confiável, uma fé oficial que é a mesma no mundo inteiro. Amém? Então vejam bem, nós temos os 3 pilares sobre os quais nós estamos alicerçados. Primeiro, sagrada tradição da igreja, sagrada escritura e sagrado magistério. A igreja vive sobre esses 3 pilares. E nós, como católicos, precisamos conhecer essa tradição, conhecer as escrituras e estarmos unidos ao sagrado magistério, que é ele que vai nos dar o caminho que nós devemos seguir. Amém? Bom, eu espero que tenha ficado claro, né? Que nessa aula você tenha compreendido bem quais são esses 3 pilares. E nós estamos seguindo aqui exatamente o ensinamento do catecismo, tá bom? Porque logo que ele fala da revelação, ele vai falar como que essa revelação foi transmitida e guardada. Aquilo que Jesus ensinou, que é a revelação que nós vimos na aula anterior, como que essa revelação ela foi guardada pela igreja e como ela foi transmitida. Como ela foi transmitida? Oralmente e por escrito. Tradição e escritura. E guardada pelo Sagrado Magistério. Amém? Então eu agradeço pela tua paciência, por ter perdido não, né? Por ter dedicado um pouco do seu tempo para compreender a nossa fé católica. E nós pedimos a nosso Senhor Jesus Cristo que Ele nos guarde, que Ele guarde o teu coração, que você cada vez cresça mais na fé, que eu também possa crescer, que nós unidos possamos nos tornar cada dia mais católicos de verdade. Que o Senhor derrame sobre mim, sobre você, o Espírito Santo, para nos conduzir, para nos guiar, e a sua bênção por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, de Nossa Senhora Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.